E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar hoje sobre aplicações de herbicidas pré-emergentes. No vídeo anterior tinha solicitações sobre o assunto da tecnologia do baixo volume, da baixa vazão, né? Baixa vazão entre aspas. É um termo bastante utilizado ultimamente e é interessante abordar esse assunto de uma forma bem detalhada, falar sobre a técnica, sobre os riscos e sobre as vantagens, principalmente da utilização do baixo volume. Porém, para fazer isso, eu vou deixar para a semana que vem. Eu preciso preparar o material. Como ainda não tenho softwares onde eu possa apresentar slides e falar ao mesmo tempo, então vou tentar fazer de uma forma um pouquinho mais rústica, mas tentar ajudar quem está assistindo. Para falar sobre herbicidas de pré-emergência, é importante entender dois pontos. Primeiro, o alvo e o tamanho de gota necessário. Quando a gente fala de alvo, ao mencionar herbicidas de pré-emergência, temos que entender que nosso alvo é basicamente o solo, né? O chão, por assim falar, né? Então, desta forma, podemos considerar que se o alvo é nosso solo, temos uma certa facilidade em atingir o alvo. Não temos, geralmente, em aplicações de pré-emergência, não temos barreiras físicas, não temos efeitos guarda-chuva, etc. A não ser que estemos falando de, por exemplo, aplicações de pré-emergentes pós-colheita em cana-de-açúcar. Só que aí é outro panorama, porque entendam que quando temos essa condição, não é somente aplicar, né? Precisamos de precipitação para essa molécula poder ter a correta deposição no solo e percolação. Então, vamos entender um pouquinho sobre a técnica de aplicações de pré-emergentes. Uma das aplicações mais simples, justamente por isso, porque temos o solo como nosso alvo e é uma técnica que nos permite utilizar gotas extremamente grossas ou, melhor ainda, gotas ultra grossas. A utilização desse tipo de gota nos facilita poder chegar ao nosso alvo de forma correta, mesmo com condições meteorológicas extremas, né? Então, veja bem, ao utilizar gotas extremamente grossas ou ultra grossas, estamos utilizando gotas que são um pouco suscetíveis a deriva, evaporação, ok? Então, nossa janela de aplicação vai ser maior. Podemos aplicar em condições além do estipulado pela literatura. O que a literatura fala? Não aplicar com ventos acima de 10, nem com umidade relativa abaixo de 50 ou com temperatura acima de 30. Então, temos que separar duas coisas: a temperatura e umidade relativa, né, e o vento. Em caso de vento, lembre-se que ao utilizar gotas ultra grossas, temos uma tolerância à velocidade máxima de vento de até 20 km por hora, eu diria até 30 km por hora se utilizo a ponta correta. Eu já vou falar sobre o modelo de ponta mais adequado para isso. E, obviamente, com bom senso em relação aos nossos arredores. Se estamos aplicando em áreas onde temos área urbana, por exemplo, próxima, ou culturas susceptíveis àquela molécula que estiver usando, enfim, isso tem que ser levado em consideração para determinar a velocidade de vento máxima e, obviamente, a direção do vento é importante, né? Então, principalmente quando estou fazendo bordadura e estou próximo da minha área de risco. Eu já fiz aplicações até 30 km por hora, né, com deslocamento de gotas aí de no máximo 2 metros, por exemplo. Então, utilizar gotas ultra grossas é seguro. Questão biológica, né, no resultado biológico, para um herbicida pré-emergente funcionar, o que eu preciso? De umidade no solo, né? Então, eu preciso cobrir o solo, né, com a pulverização. Não é necessária uma cobertura excelente, né? Eu preciso poucas gotas
por centímetro quadrado comparado a outras aplicações, por exemplo, porque o que vai fazer a diferença é realmente a precipitação e obviamente a umidade que esse solo estiver para ter um resultado. A ponta de pulverização mais adequada, eu vou mostrar na imagem seguinte. Essa ponta de pulverização é uma TTI, Turbo T-Jet Induction. É a ponta com tamanho de gota maior que tem no mercado. Então, estamos falando de gotas ultra grossas, aproximadamente 700, 800 micra de diâmetro mediano volumétrico, dependendo obviamente de qual modelo estiver usando, de qual vazão, né, ou qual calibre, como vocês queiram chamar. São pontas muito seguras, né? Então, são as mais utilizadas para aplicações de pré-emergência, né, devido ao risco de deriva muito baixo e obviamente também devido a alta performance em relação a ângulo de aplicação, né? Temos um ângulo de abertura aí de facilmente a 3 bar de pressão, estamos falando de 130 graus até os 140 graus. Isso me dá versatilidade de aplicação no que diz respeito a oscilações de barra. Eu não corro risco de deixar a área sem aplicar, a área com falha, né? Então isso é muito importante, de ter uma cobertura uniforme ao longo da barra para não ocorrer falhas, né, de sobreposição. Sobre temperatura e umidade relativa, em relação à evaporação, tem um ponto muito importante, que é a chegada da gota no alvo, que seria o solo, e obviamente a penetração dessa molécula no solo, né, através da umidade. Então aí tem que levar em consideração o tempo de vida daquela gota. Gotas maiores têm um tempo de vida obviamente maior devido ao seu tamanho, obviamente, né? Então a evaporação vai ser mais lenta. E tem a questão da concentração do produto, é um fator importante, né? Isso vai relacionado ao volume de aplicação, a taxa de aplicação que vai ser utilizada. E também vai relacionado a qual produto estou utilizando, se estou utilizando um adjuvante que me auxilie na questão de viscosidade dessa calda também, né? Então tem esses dois pontos. Em relação à evaporação, eu tenho ainda uma certa tolerância também, né, que facilita, porém tem que ser mais criterioso em relação a isso. Com vento, como eu falei, tem uma janela muito maior, né? Eu falei, posso trabalhar até 30 km por hora, dependendo, obviamente, da análise de risco que eu tenho ao redor. E em relação à umidade e temperatura, como eu falei, é muito abrangente, depende muito do que eu estiver utilizando em relação de produtos. Então, não posso falar que trabalhar até tal temperatura ou até tal umidade, porque tem variações, né? Em relação ao volume de aplicação, vou utilizar gotas ultra grossas, eu preciso aplicar com volumes um pouco maiores, né? Se quero fazer volumes menores, eu preciso diminuir esse tamanho de gota para compensar a minha cobertura e, obviamente, gotas menores requerem de mais cuidados na questão climatológica, ok? Espero que tenham gostado, deem um joinha no vídeo, compartilhem. Deixem suas perguntas aqui embaixo e esperem o próximo vídeo, porque eu vou falar sobre a técnica do baixo volume. Ok? Um abraço, tchau, tchau.